internas e identidade presbiteriana. Queridos, eu tive o privilégio de ser eleito pelo Supremo Concílio, juntamente com outros 7 irmãos, para dar continuidade ao trabalho da Comissão Permanente de Revitalização das Sociedades Internas. A comissão que trabalhou no quadriênio anterior, o trabalho mais intenso e efetivo que eles produziram foi a alteração do manual unificado para o guia de trabalho das sociedades internas. Isso foi produzido, encaminhado ao Supremo Concílio, que baixou a uma comissão especial que já relatou à comissão executiva. E então, percebendo a necessidade de continuar esse trabalho de revitalização, o Supremo Concílio nomeou uma outra comissão, porque não manteve os mesmos membros. Na verdade, não há nenhum, exceto o reverendo Gelmário. Cadê o reverendo Gelmário? Exceto o reverendo Gelmário, que era da comissão anterior, que foi mantido nesta atual. E eu sou um idealista inveterado, apaixonado por sociedades internas, e eu disse que gostaria de ficar nessa comissão. Agora, eu só não contava que a mim caberia a relatoria dela, e Deus tem misericórdia de mim. Graças a Deus que eu tenho os meus colegas lá, e reverendo Gilmário tão paciente e experiente para poder ajudar. Então, irmãos, no ano passado, a nossa comissão tomou como grande desafio e a principal realização do trabalho de revitalização a promoção do segundo encontro de secretários sinodais. E graças a Deus o trabalho foi realizado com grande êxito, para a glória de Deus. Alguns de vocês que estão aqui estiveram lá em Brasília quando nós fizemos aquele segundo encontro nacional. E naquela ocasião, por orientação da própria comissão, eu falei sobre sociedades internas e identidade presbiteriana. E Ana Maria pediu que eu falasse novamente desse tema aqui, nesse segundo encontro de pastores. Eu tenho grande prazer de participar. Minha esposa está lá atrás, cuidando dos meus filhos, do meu filho. A nossa outra menina de 15 anos ficou em casa. E é a primeira vez que a gente sai sem ela. Está sendo muito difícil para nós. Ela está de boa lá, sem dificuldade nenhuma. E com todo respeito a cada uma das irmãs, a mulher mais bonita que tem aqui nesse plenário está sentada lá atrás. E eu vou pedir para ela ficar em pé. Ela vai me matar depois por fazer isso. Olha lá, diz que nem em pé não vai ficar. Ela vai me matar depois por fazer isso, porque ela não gosta. Mas a verdade tem que ser dita. Queridos, identidade presbiteriana e sociedades internas. Como é que eu vou falar disso? Eu preciso tomar como base aquela parte da eclesiologia que fala do governo da igreja e fala também do poder da igreja. É por aí eu entendo que eu preciso começar. Então, só para a gente começar, eu gostaria de ler junto com vocês essa passagem registrada lá em Efésios capítulo 4, versos 15 e 16. Podem ler comigo? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Essa é a bibliografia que eu tomei como base para a minha pesquisa e as minhas anotações. Sistemas de governo eclesiástico. Irmãos, eu sei que o que eu vou dizer aqui não é novidade para os irmãos. Falar para pastores e muitos de vocês muito mais experientes do que eu tenho 46, indo para 46 anos e 15 de ministério. Eu sei que tem irmãos aqui com muito mais tempo do que isso. Então, eu não vou falar de novidades, como o reverendo Itamar disse ainda há pouco. Talvez muito do que eu diga é chover no molhado. E
E aí eu quero repetir o que ele disse: é melhor chover do que ficar sem chuva. Sistemas de governo eclesiástico. O primeiro que eu gostaria de mencionar é o conceito dos Quakers e dos Darbistas, que é aquele grupo de cristãos que entendem que qualquer governo instituído diminui ou limita a ação do Espírito Santo de Deus. E então, esses irmãos não aceitam nenhum tipo de governo institucionalizado. E nos Estados Unidos, os Quakers, tem também os irmãos de Plymouth. No Brasil, a Igreja Darbista. A Congregação Cristã do Brasil também se encaixa nesse modelo. E ainda aquela igreja, a igreja de Whitney, igreja local. O sistema erastiano, que é um sistema de igreja estatal. E a Inglaterra, por exemplo, obedece um modelo assim. A igreja oficial, a igreja luterana, que é a igreja oficial na Alemanha, também é esse modelo de igreja estatal. O sistema episcopal, e é interessante o princípio do sistema episcopal. O princípio elementar, o princípio básico do episcopalismo é o governo de um sobre todos. E esse sistema parte do princípio que Cristo, como chefe da igreja, confiou o governo da igreja direta e exclusivamente a uma ordem de prelados, considerados como sucessores dos apóstolos, que constituiu bispos numa ordem separada, independente e capacitada para se perpetuar. E nesse sistema, então, a comunidade, a assembleia da igreja, não tem absolutamente nenhuma participação no governo da igreja. É o sistema episcopal, cujo princípio é o governo de um sobre todos. E alguns exemplos: a Igreja Católica Romana, a Igreja Episcopal dos Estados Unidos e do Brasil, a Igreja Anglicana, a Igreja Metodista, as Assembleias de Deus, ainda que na estrutura da sua liderança não haja expressão bispo, mas o princípio de governo deles é o sistema episcopal. E a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça, e as comunidades tantas também, todas caminham dentro desse princípio, do sistema de governo episcopal. Há também o sistema congregacional, também chamado de sistema de independência. E o princípio aqui, enquanto que o episcopalismo é o governo de um sobre todos, o sistema congregacional é o governo de todos. E de acordo com esse sistema, cada igreja ou congregação é uma igreja completa, independente de todas as demais. Nesse sistema, o governo fica exclusivamente com os membros da igreja, que têm autoridade para regulamentar os seus próprios assuntos. A base bíblica que dão para isso é que Cristo instituiu a igreja, e a igreja local ela é completa, plena para subsistir. Ela tem a sua membresia, gente conversa a Jesus Cristo, tem também a sua liderança e, portanto, ela é um corpo eclesial pleno, completo. E por isso, o princípio de governo que todos devem participar dele, e ao mesmo tempo, uma vez que são plenos e independentes, não há subordinação a nenhuma outra. E se houver conveniência de que diversas igrejas do mesmo sistema exerçam comunhão umas com as outras, e isso às vezes se dá por meio de convenções, reuniões, conferências gerais ou regionais, associações, mas estes corpos associados são estritamente consultivos ou declarativos e não tem nenhuma força de imposição a nenhuma igreja particular.
interessante que aqui não há instância, não há fórum de apelação, a não ser a própria igreja local. E alguns exemplos: as igrejas batistas, a igreja congregacional, a igreja evangélica congregacional e a igreja cristã evangélica. Então, irmãos, dentro dos governos eclesiásticos, de uma maneira mais geral, temos os sem governo, o conceito dos quakers, o sistema nacional de igreja estatal, o sistema episcopal, que é o governo de um sobre todos, o sistema congregacional, que é o governo de todos. Aí temos o sistema presbiteriano, que é o sistema de representatividade. Não é como os congregacionais, o governo de todos. Não é o sistema episcopal, o governo de um sobre todos. Dentro desse sistema de representatividade, o princípio do sistema presbiteriano é o governo de alguns sobre todos. E as igrejas reformadas, calvinistas, não têm a pretensão de que o seu sistema de governo seja determinado em todas as minúcias pela palavra de Deus, mas asseveram que os seus princípios fundamentais derivam diretamente das Escrituras. Decorre disso que, enquanto que a estrutura geral deve ser mantida rigidamente, alguns pormenores podem ser mudados conforme a maneira eclesiástica própria, por razões de prudência, como proveito geral das igrejas. Princípios fundamentais do sistema presbiteriano. Irmãos, esse material ele está colocado de maneira mais densa num arquivo de Word que eu fiz, tem 20 e poucas páginas, e aqui eu enxuguei bastante, inclusive suprimindo os textos bíblicos que estão descritos, colocando apenas as referências. Depois, a irmã Ana Maria já está com esse material, os irmãos entram em contato com ela e ela repassa a vocês. Primeiro princípio fundamental do sistema presbiteriano de governo: Cristo é o chefe e cabeça da igreja e fonte de toda a sua autoridade. Enquanto a igreja de Roma considera da maior importância afirmar a chefia do Papa sobre a igreja, os reformados defendem e sustentam a posição contrária, afirmando que Cristo é o único chefe da igreja. Cristo é o único chefe da igreja. Segundo princípio: Cristo exerce sua autoridade por meio de sua palavra. É interessante que todos nós nos submetemos ao governo de Cristo, ao senhorio de Cristo, e Ele exerce tal autoridade por meio de sua palavra, que é onde Ele se revela. O Senhor vai obrigado para a igreja, reverendo Claudiante? O Senhor se submete às ordens, aos mandamentos de Cristo de maneira coerciva? O Senhor é coagido a fazer isso? Alguém me obriga? Cristo exerce espiritualmente sua autoridade sobre a igreja por meio de sua palavra. Por isso nós reformados temos as Escrituras como única regra de fé e de prática. A palavra de Deus, eu gostei muito como o reverendo Elias colocou ontem, a palavra inerrante, a palavra autoritativa, a palavra infalível, as sagradas Escrituras. Cristo exerce sua autoridade da igreja por meio dela, conquanto nós temos as Escrituras como palavra de Deus. Terceiro princípio, irmãos: como rei, Cristo revestiu a igreja de poder. E aqui está uma colocação bastante interessante, que de maneira nenhuma contrapõe aquilo que o sistema de independência que os congregacionais afirmam para manter o governo da igreja com todos os seus membros. E eles então irão dizer que para a igreja ser uma igreja completa, ela precisa ser revestida de autoridade capaz de exercer o poder que Cristo conferiu a ela. Os reformados não negam isso. Os católicos e os demais episcopais respondem que os primeiros e legítimos agentes do poder da igreja foi dado a uma classe separada.
em contradistinção aos membros comuns da igreja. Diametralmente oposto a isso é a ideia dos congregacionais, que dizem que não, o governo da igreja não foi dado a uma classe, a uma ordem de prelado, ele foi dado à igreja como um todo. E no sistema congregacional, os oficiais, eles são meros membros da igreja e exercem exatamente o mesmo poder que cada membro da igreja possui. E os reformados buscam a via média. De acordo com o entendimento reformado, o poder eclesiástico é delegado por Cristo à igreja como um todo, aos membros e aos oficiais igualmente, mas em acréscimo, os oficiais recebem uma porção adicionada de poder, como se requer para o cumprimento de seus respectivos deveres na igreja. Aí é que começamos a perceber as características do sistema presbiteriano. Cristo elegeu uma ordem, Cristo elegeu órgãos representativos para o exercício do poder de governo, para o poder de disciplina na igreja. E aí, no sistema presbiteriano, então, os oficiais são os representantes do povo, escolhidos democraticamente pelo voto popular, mas isso não significa que eles recebem a autoridade do povo, porque o chamamento do povo é apenas a confirmação do chamamento de Deus, a vocação interior feita pelo Senhor, e é do Senhor que eles recebem a autoridade para governar. E o outro princípio do sistema presbiteriano de governo é que o poder da igreja reside primariamente no corpo governante local. O poder não existe, o poder de governo não reside, antes de tudo, na assembleia mais geral da igreja em comum, e só secundariamente e por derivação dessa assembleia confiado ao corpo de governante local. A autoridade da igreja tem a sua sede original no conselho e é por isso transferido para as assembleias maiores, como o presbitério, o sínodo e o supremo concílio, que é a assembleia maior ou geral da igreja presbiteriana. Então, irmãos, dentro desse princípio de representatividade, Cristo revestiu a sua igreja de poder. A igreja elege os seus oficiais. Na eleição dos oficiais, quando da ordenação e da investidura destes, lhes é conferido autoridade adicional, aquela que é dada aos membros em geral, a autoridade que cada crente recebe para testemunhar de Cristo, para orar pelos enfermos, para expulsar os demônios. Mas a autoridade adicional é concedida àqueles que são eleitos para o exercício do governo da igreja. E aí então, quando o conselho da igreja local, que é a primeira assembleia eclesiástica representativa, elege os seus representantes para o presbitério, que é a assembleia imediatamente maior que o conselho, aquele poder investido e delegado aos presbíteros são então agora presentes nos representantes do presbitério, e aí sucessivamente ao sínodo e à Assembleia Geral da Igreja. Uma outra coisa interessante para destacar, e eu vou ser bastante resumido aqui, é a base bíblica do sistema presbiteriano de governo. E há um princípio extremamente claro e incontestável nas Escrituras, que é a pluralidade de presbíteros. A pluralidade de presbíteros é um padrão em todas as igrejas do Novo Testamento. E um panorama bíblico, irmãos, analisando a história da igreja primitiva, da igreja primitiva narrada no Novo Testamento, em todos os lugares onde ela chegou até cessar a revelação através daqueles que o Senhor inspirou para registrá-la, essa narrativa irá nos mostrar que havia um padrão bastante coerente de vários presbíteros como grupo de liderança das igrejas neotestamentárias. E duas importantes conclusões então podem ser apreendidas desse breve panorama eclesiológico do Novo Testamento. Primeiro, nenhum texto sugere que qualquer igreja, por menor que fosse, tivesse um único presbítero exercendo o governo da igreja. O padrão coerente do Novo Testamento é a pluralidade de presbíteros em cada igreja. Só para citar uma das referências bíblicas que está lá no material, no arquivo do Word,
todas as igrejas que o apóstolo Paulo fundava, em sua estratégia, primeiro ele ia plantando igreja, depois ele já retornava, na maioria das vezes fazendo o mesmo percurso da ida, e no retorno ele já ia promovendo a eleição e a ordenação de presbíteros em cada igreja. Pode olhar isso para você ver, pode ver. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua primeira carta, e a primeira carta é uma carta geral, escrita a uma região, na verdade várias regiões, lá no capítulo 5, verso 2, ele vai dizer: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Tiago diz a mesma coisa lá no capítulo 5: está alguém entre vós doente, chame-os. Tiago também é uma carta geral. Logo, o pressuposto é que em cada um dos lugares da onde as cartas chegavam, tanto as paulinas quanto as cartas gerais, elas encontrarão presbíteros no exercício do governo da igreja. Não apenas um bispo, um presbítero, mas presbíteros, um colegiado de presbíteros exercendo o governo da igreja. E o segundo, não há uma diversidade de formas de governo no Novo Testamento. O que há é um padrão único e coerente, segundo o qual cada igreja tinha presbíteros, tinha um colegiado de presbíteros. O texto que o reverendo Itamar leu para exposição aqui, 1 Timóteo capítulo 5, fala inclusive do colegiado de presbíteros, que nós denominamos na nossa estrutura de presbitério. Não havia uma diversidade de modelos de governo congregacional, governo episcopal. O que havia é um padrão único de governo nas igrejas do Novo Testamento. E uma exegese simples é suficiente para comprovar isso. Irmãos, algumas coisas ainda da nossa eclesiologia sobre o governo representativo e a autonomia relativa da igreja. O governo das igrejas presbiterianas é caracterizado por um sistema de assembleias eclesiásticas representativas numa escala ascendente. Aí nós temos o conselho, o presbitério, o sínodo e o supremo concílio. As igrejas presbiterianas elegem presbíteros regentes como seus representantes, e estes, juntamente com os ministros, formam o conselho para o governo espiritual e administrativo da igreja local. Todos os concílios maiores, os presbitérios, os sínodos e a Assembleia Geral serão formados a partir do primeiro concílio, o conselho, que elege seus representantes para estes. E dessa forma, então, cada uma das igrejas locais federadas estão representativamente presentes em todas as demais assembleias eclesiásticas representativas. A igreja local da qual eu sou pastor está presente lá no presbitério, está presente no sínodo e está presente no Supremo Concílio, ainda que o pastor dela ou um dos presbíteros dela não tenha sido eleito delegado ou deputado ao sínodo do Supremo Concílio, mas representativamente todas as igrejas locais está representativamente presente em todas as assembleias eclesiásticas representativas. A igreja local, que deve ser um corpo completo e pleno para o exercício de suas funções, não tem a sua autonomia tolhida ou subtraída pelos concílios maiores. Os concílios maiores reconhecem e respeitam a autonomia da igreja local. E o que isso significa? Primeiro, que toda igreja local é um corpo de Cristo completo, plenamente equipada com tudo que se requer para o seu governo. Segundo, os concílios maiores, e aí no meu parco entendimento, a expressão maiores é melhor do que superiores, expressa melhor o nosso sistema. Os concílios maiores não representam um poder mais alto, um poder superior, mas exatamente o mesmo poder inerente ao conselho, só que exercido numa escala mais abrangente.
exercido numa escala mais abrangente, mais ampla. Terceiro, que a autoridade e as prerrogativas das assembleias maiores não são limitadas, mas têm sua limitação nos direitos dos conselhos. Quarto, que a autonomia da igreja local tem suas limitações na relação existente entre ela e as igrejas com as quais está ligada e nos interesses ou causas gerais das igrejas federadas. Resumindo, irmãos, o que isso quer dizer? Em se tratando de assembleias maiores, assembleias eclesiásticas representativas maiores, e no nosso sistema é o presbitério, o sínodo e o Supremo Concílio. Quando falamos de autonomia relativa da igreja local, 10 igrejas certamente têm mais autoridade do que uma só. Por isso falamos de não um poder mais elevado, um poder mais alto, mas um poder mais abrangente. Consequentemente, as decisões de uma assembleia maior carregam mais peso e jamais poderão ser postas de lado pelas assembleias menores ao bel prazer de quem quer que seja. Afinal de contas, as decisões das assembleias maiores foram tomadas em nome de todas as assembleias menores, que se fazem representar nas assembleias eclesiásticas representativas com poder mais ampliado, o presbitério, o sínodo e a Assembleia Geral. Aí, queridos, nós chegamos de maneira bastante rápida, resumida, corrida, chegamos nessa afirmação: a Constituição da Igreja é um documento solenemente subscrito por todas as igrejas locais, representadas por seus respectivos conselhos, através de seus respectivos presbitérios. Quem foi que aprovou a Constituição, o Código de Disciplina e os nossos princípios de liturgia? Quem que aprovou? Quem que aprovou? O Supremo Concílio da Igreja. O Supremo Concílio da Igreja. E quem é o Supremo Concílio da Igreja? É a Assembleia Representativa Maior da Igreja, onde cada igreja local se faz representar. É justamente isso que, por um lado, protege os direitos e interesses da igreja local, mas por outro lado, protege também os direitos e interesses coletivos das igrejas federadas. Assim, nenhuma igreja local tem isoladamente o direito de desatender questões deliberadas e aprovadas pelos concílios maiores. E o nosso sistema, que é altamente democrático, permite inclusive o contraditório. Não concorda? Tem direito de contestar pelos meios legais estabelecidos pelo nosso próprio padrão de ordem. Agora, é só preciso reforçar: não concordar não dá direito a desobedecer. Não concordar não dá direito a desobedecer. Deixa eu falar rapidamente sobre um outro ponto da eclesiologia que ainda é relacionado a isso. A igreja aprovou o seu documento de ordem. Irmãos, eu sei que isso é tudo muito claro para vocês, meus colegas pastores, mas deixa eu insistir nisso. Um outro ponto importante da eclesiologia é o poder da igreja. Na nova aliança, Jesus Cristo não somente estabeleceu sua igreja, como também a revestiu do necessário poder ou autoridade. E aí então, vamos falar de poder espiritual e de poder ministerial. É a natureza do poder da igreja. Quando se afirma que o poder da igreja é espiritual, não estamos dizendo que esse poder é totalmente subjetivo e invisível. É um poder espiritual porque é dado pelo Espírito Santo de Deus, e porque só pode ser exercido em nome de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. É um poder que nos é dado. O Espírito é invisível. O poder, em essência, é invisível, é claro. Estamos tratando de um conceito, não de um conceito efetivamente, mas de algo que se realiza e
concretiza nas ações que a igreja toma. Mas, inicialmente, primariamente, a natureza do seu poder é um poder espiritual, concedido pelo Espírito Santo de Deus e exercido em nome do Senhor da igreja, que é Cristo. E a outra natureza do poder da igreja é o poder ministerial. O poder da igreja não é um poder independente, muito menos soberano, no sentido de ser em função de si mesmo. A natureza do poder da igreja é uma diaconia liturgia, um poder ministerial ou um poder de serviço. E aí então vamos falar de diferentes espécies de poder eclesiástico: poder dogmático, poder de governo ou de ordem, e o poder de ministério ou misericórdia. Como que a igreja exerce o seu poder dogmático? Na preservação e fiel pregação da palavra, na administração dos sacramentos e também na estruturação de símbolos e confissões. Na estruturação de símbolos e confissões. Isso é a igreja exercendo o seu poder dogmático, o seu poder docente. A igreja tem a autoridade de Deus para fazer isso? Para elaborar padrões de fé e padrões de ordem? Claro que tem, claro que tem. E isso é fundamentado nas Escrituras, e a teologia sistematiza isso de maneira completamente clara. Foi exatamente no exercício de seu poder dogmático que a Igreja Presbiteriana do Brasil redigiu seus padrões de ordem contidos no Manual Presbiteriano. E o Manual Presbiteriano consta da Constituição da Igreja, do Código de Disciplina e dos princípios de liturgia. Estes são os nossos padrões de ordem ou de governo. E os manuais que a igreja produz para a direção e bom funcionamento de seus concílios e departamentos também constituem-se em seus padrões de ordem. Manuais que a igreja produz para a direção do bom funcionamento de seus concílios e departamentos são padrões de ordem. E aí, para o funcionamento de seus concílios e de seus departamentos, nós temos o manual do culto, os regimentos internos também, e ainda o guia de trabalho para as sociedades internas. Irmãos, feito rapidamente essa recapitulação eclesiológica, deixe-me falar então do sistema presbiteriano e identidade presbiteriana. O sistema presbiteriano implica em uma identidade doutrinária e numa identidade de governo. Professamos a mesma fé e praticamos o mesmo governo. Identidade doutrinária e identidade de governo. O sistema presbiteriano implica na identidade desses dois padrões de fé e padrões de governo. Em seu sistema doutrinário, a Igreja Presbiteriana do Brasil é confessional, porque adota o conjunto de doutrinas elaboradas e esposadas em uma confissão de fé e dos seus catecismos. Em seu sistema de governo ou de ordem, a Igreja Presbiteriana do Brasil é conciliar, porque seu governo é exercido pelos concílios, que são as assembleias eclesiásticas representativas. Então, irmãos, em termos de doutrina, nossa igreja é confessional. Em termos de governo, nossa igreja é conciliar. Em termos de doutrina, nossa igreja é confessional. Não é uma igreja plural. O oposto de confessional é plural. Não é. Não há espaço na Igreja Presbiteriana do Brasil para pluralismo. A igreja é confessional. E essas doutrinas estão sistematicamente esposadas na Confissão de Fé de Westminster e nos catecismos, maior e breve. Em seu sistema de governo, a igreja é conciliar, e ela realiza o seu governo espiritual e administrativo por meio de concílios
Conselho da Igreja, Presbitério, Sínodo e Supremo Concílio, que são as assembleias eclesiásticas representativas do sistema presbiteriano de governo. Aí então temos os nossos padrões de fé: confissão de fé, catecismo maior e catecismo menor. Padrões de ordem: Constituição da Igreja, Código de Disciplina, Princípios de Liturgia, Manual do Culto e Manual para os departamentos internos da Igreja. O documento de ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil, a CIPB, assim a define lá no capítulo 1. O reverendo Vitor trabalhou nisso hoje pela manhã para dar um enfoque jurídico. Eu quero utilizar o mesmo capítulo 1, mas com outro enfoque. Leiam comigo, irmãos, pode ser? Natureza, governo e fins da Igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais. Lá no Estatuto da Igreja Presbiteriana do Brasil, veja como isso está colocado. Leiam comigo, artigo 1º do Estatuto da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil constituída de uma federação de igrejas locais em essência, o que é a Igreja Presbiteriana do Brasil? Uma federação de igrejas locais. Veja o parágrafo 1º do Estatuto, parágrafo 1º do artigo 1º do Estatuto da Igreja Presbiteriana do Brasil. As igrejas federadas, que se compõem de membros que adotam como única regra de fé e prática a Bíblia Sagrada, e como sistema expositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé e os seus catecismos maior e breve, está dizendo aqui que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais e que ela é confessional em termos de doutrina. Representam-se pelos deputados eleitos pelos concílios regionais, os presbitérios, no Supremo Concílio, que é a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana do Brasil. Irmãos, então, haveremos de falar de federação de igrejas e de concílios. O que é federalismo? E esse é o elemento distintivo do presbiterianismo. Não há nenhum outro sistema, não há nenhum outro modelo de governo eclesiástico que carrega essa estrutura, que carrega essa essência: federalismo. Irmãos, nós somos um sistema de federação de igrejas. Não há nenhum outro sistema. Isso não está presente no modelo congregacional, não está presente no modelo episcopal, até porque é excludente, não tem como estar. O sistema presbiteriano é um sistema de federação de igrejas. E o que é federalismo? Federalismo é um sistema que consiste na reunião de vários entes em federação e confederação, com o objetivo de preservar, defender e fomentar interesses comuns, sem todavia implicar na perda de autonomia dos entes federados. Esse é o conceito geral de federalismo. Não é apenas o conceito eclesiástico, é o conceito geral de federalismo. É o sistema que consiste na reunião de vários entes
em federação e confederação. A Igreja Presbiteriana do Brasil, como temos insistido, é uma federação de igrejas locais. E como é que a igreja vivencia esse federalismo? Nos concílios, ele é vivenciado onde cada igreja local se faz representar nas instâncias conciliares maiores por meio de seus oficiais, os presbíteros docentes e os presbíteros regentes. Não são eles quem compõem as assembleias eclesiásticas representativas da igreja? O conselho é composto de quem? Presbítero docente, presbíteros regentes. O presbitério é composto de quem? Presbíteros docentes, presbíteros regentes. O sínodo, presbíteros docentes, presbíteros regentes. A Assembleia Geral, o Supremo Concílio, os presbíteros docentes e regentes da igreja. Em cada concílio, a igreja local está presente representativamente por meio de presbíteros regularmente eleitos como deputados em tais instâncias. E aí, irmãos meus, o federalismo conciliar é proveitoso no escalonamento de representatividade e no tratamento de questões administrativas, judiciais, doutrinárias e litúrgicas. Mas haveremos de falar não apenas de federação de concílios, mas federação de igrejas. Essencialmente, o sistema presbiteriano, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja, é uma federação de igrejas locais, é uma federação de igrejas locais. E o federalismo presbiteriano não é exercido somente nos concílios, dos quais apenas os presbíteros docentes e regentes participam e usufruem deste federalismo. Se o sistema for apenas um federalismo de concílios, nem os diáconos participam, que são oficiais da igreja também. Nem os diáconos participam, se o federalismo for uma federação apenas de concílios. Mas a Constituição da igreja a define como uma federação de igrejas locais. Os concílios vivenciam o federalismo na pessoa de seus presbíteros docente e regente. Mas e o povo? E a Assembleia? Que é o corpo uno de ambos os sexos e todas as idades. Como que eles vivenciam o federalismo presbiteriano? Através das sociedades internas, nas confederações, nas federações, nas confederações sinodais e nas confederações nacionais, de UPH, de SAP, de UMP, de UPA e de UCP. As sociedades internas em nível local, as federações presbiteriais e as confederações sinodais em nível regional, bem como as confederações nacionais em âmbito nacional, ainda que não sejam concílios, mas como órgãos criados por estes, expressam em seu modus vivendi o federalismo, que é o elemento distintivo do sistema presbiteriano. Irmãos, eu preciso insistir nisso. Federação de concílios e federação de igrejas. Essencialmente, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais. Os concílios vivenciam o federalismo por meio das assembleias eclesiásticas representativas. E o povo? Por meio da estrutura de sociedades internas em âmbito local, na igreja, em âmbito regional, pela federação e pela confederação sinodal, federação em nível presbiterial e confederação sinodal em nível de sínodo, e vivencia o federalismo em âmbito nacional por meio das confederações nacionais que congregam homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças. Sociedades internas, federações e confederações recebem por delegação autorização para atuar
promovendo o desenvolvimento e fortalecimento das questões missionárias, sociológicas, sociais, eclesiológicas, comportamentais e testemunhais. Irmãos, o que é isso senão a igreja, a federação de igrejas, não apenas mais a minha igreja local, mas as igrejas presbiterianas da minha região, as igrejas presbiterianas do meu país, cumprindo a missão da igreja, nas questões sociológicas, nas questões missionárias, nas questões sociais, nas questões missiológicas, nas questões testemunhais e, por que não, nas questões doutrinárias, quando, por exemplo, num encontro como esse, ouvimos exposições bíblicas tão consistentes e tão profundas, totalmente ajustadas, alinhadas com o nosso padrão confessional, com o nosso padrão doutrinário. É a igreja como um todo, não apenas uma igreja local, mas além da igreja local, em nível regional e em nível nacional também, promovendo a sua função. A federação em âmbito presbiterial é a instância mais próxima da sociedade interna local, logo, a esfera mais próxima para o exercício do federalismo. À medida que as federações e as confederações se fortalecem, mais a igreja local se aproxima das demais igrejas às quais está vinculada, e o federalismo é vivenciado por toda a igreja e não apenas representativamente por meio de seus presbíteros, docentes e regentes. Toda a assembleia comunitária, a igreja local, assembleia comunitária aqui eu me refiro à igreja local, toda a igreja local, que é um corpo uno de ambos os sexos e de todas as idades, por meio da estrutura das sociedades internas, participa e vivencia um federalismo presbiteriano. Todos os homens, não apenas os presbíteros, os jovens, os adolescentes, as mulheres e até as crianças que atuam decisivamente na vida da comunidade local e são efetivamente membros do corpo eclesial, são contemplados e inclusos na estrutura federativa que caracteriza o sistema presbiteriano. Irmãos, quando igrejas locais abandonam a estrutura das sociedades internas, na prática, passam a vivenciar um sistema de governo que se aproxima muito mais do sistema de independência, do modelo congregacional. Uma vez que o federalismo é vivenciado apenas pelo seu conselho, e nesse caso o pastor e um presbítero apenas participa da Assembleia Eclesiástica Representativa Ascendente, que é o presbitério, e nos demais concílios, se eventualmente forem eleitos delegados para os tais. Se não desenvolvemos, se não fomentamos e colocamos em prática a vivência da estrutura de sociedades internas, nós somos um sistema de federação apenas em nível conciliar. A igreja, o povo em geral, vai viver como um sistema de independência, como um modelo congregacional, apenas como um modelo congregacional. A igreja local, ela vai ter as suas atividades, vai viver apenas em função de si mesma e não vai ter nenhum tipo de relação com nenhuma outra igreja que, pelo menos no papel, ela está federada. Pelo menos no papel ela está vinculada. A maneira que há para que o povo, para que as mulheres, os homens, não apenas os presbíteros, jovens, adolescentes e mesmo as crianças, vivenciem o federalismo presbiteriano é por meio das sociedades internas, que está estruturada não apenas em nível local, mas também em federações, confederações sinodais e confederações nacionais. Daí a necessidade de se manter fortalecida a estrutura da igreja local em sociedades internas, cuja estrutura é espelhada na própria estrutura conciliar da igreja.
E é justamente a estrutura das sociedades internas que propiciará a toda a comunidade local a vivência do sistema presbiteriano de governo. Agora, irmãos, não basta apenas, eu quero frisar bem isso, não basta apenas fortalecer as sociedades internas locais. Além das sociedades internas locais, as federações e as confederações sinodais também devem ser alvo de constante apoio por parte dos concílios, por parte de cada conselho, de cada pastor. E aí o empenho aqui precisa ser coletivo, precisa ser individual também, uma vez que são as federações e as confederações que são os órgãos que viabilizarão a vivência do federativismo, do federalismo. Não basta apenas que a SAF da igreja seja forte, ela precisa também estar relacionada com a sua federação. Não basta apenas que a mocidade da igreja seja forte, que apenas a UPA da igreja seja forte, é preciso também incentivar que a UPA da igreja local participe da federação. E aí então, em nível presbiterial, e todos nós pastores estamos, tanto da igreja local quanto do presbitério, cabe a nós essa responsabilidade de fortalecer o trabalho das federações, porque ainda que a SAF da igreja seja local, mas se não houver a federação, a vivência diária ainda continua muito mais próximo do modelo de independência do que do modelo presbiteriano. Porque vivenciar o modelo presbiteriano é exercitar o federalismo que nos é próprio, que nos é particular. E esse federalismo é exercido não só na igreja local, mas também quando ele ascende aos níveis regionais do presbitério, de sínodo e mesmo das confederações nacionais. Não basta apenas o fortalecimento da igreja local. Para que o federalismo presbiteriano se evidencie, é preciso então fortalecer as federações e as confederações. Não há federações fortes sem sociedades internas fortes. Não há confederação sinodal relevante sem federações relevantes e atuantes. A confederação nacional é o reflexo. A confederação nacional é o reflexo das instâncias menores. Quando igrejas locais abandonam a estrutura das sociedades internas desde que insistir nisso, passam a vivenciar um sistema de governo que se aproxima muito mais do sistema de independência, uma vez que o federalismo é vivenciado apenas pelo Conselho. Assim, lutar pela preservação e fortalecimento das sociedades internas não é apenas uma questão de saudosismo, uma questão de preferência pessoal, ou mesmo mero apego à tradição. Lutar pela preservação e fortalecimento das sociedades internas é uma questão de identidade. É uma questão de identidade. Identidade presbiteriana. Identidade estabelecida nos nossos padrões de ordem. Para terminar, deixe-me falar um pouquinho das sociedades internas nos padrões de ordem da IPB. Lembrando, nossos padrões de ordem são a Constituição, o Código de Disciplina, os princípios de liturgia e os manuais para os departamentos da igreja também. Lá na CIPB, no artigo 75, nós lemos: o Conselho da Igreja é o concílio que exerce jurisdição sobre uma igreja e é composto por pastor ou pastores dos presbíteros. Artigo 83. São funções privativas do Conselho, a linha H. Vamos ler juntos? Funções privativas do Conselho: supervisionar, orientar e superintender a obra de educação religiosa, o trabalho das uniões de mocidade e outras organizações da igreja, bem como a obra educativa em geral, em quaisquer atividades espirituais,
Pronto, pastor, a SAF e a mocidade está contemplada. Cadê a UPA? A época da elaboração, da promulgação da Constituição, essas sociedades internas ainda não estavam organizadas em confederação, razão pela qual elas não constam aqui. Mas, sequencialmente, uma questão mais do que lógica, à medida em que foram sendo organizadas as confederações de adolescentes, de homens, de crianças, obviamente todas elas se encaixam aqui, naquilo que é a função privativa dos conselhos. Ainda, dentro das funções privativas do conselho, a linha 1, suspender a execução de medidas votadas por quem? Sociedades domésticas, sociedades internas, sociedades domésticas, são termos sinônimos que a Constituição usa para se referir às sociedades internas, a SAF, o PH, o MP, o UPA e o CP. Ainda nas funções privativas do Conselho, a linha P, examinar os relatórios, os livros de atas e os da tesouraria das organizações domésticas. E aqui se inclui, além das sociedades internas, departamentos também. E além das sociedades internas, a igreja, o conselho da igreja pode estabelecer departamentos. Grupo de louvor é um departamento, coral é departamento. Ainda, no artigo 83, funções privativas do conselho, aprovar ou não os estatutos das sociedades domésticas da igreja. Artigo 91, que define o que é sínodo. Artigo 94, competência do sínodo. A linha C, superintender a obra de evangelização, de educação religiosa, o trabalho feminino e o da mocidade, bem como as instituições religiosas, educativas, sociais, e até o final da linha C. Artigo 95, definição do que é Supremo Concílio. Artigo 97, competências do Supremo Concílio. A linha A, formular sistemas ou padrões de doutrina quanto à fé, estabelecer regras de governo, de disciplina e de liturgia, de conformidade com o ensino das Sagradas Escrituras. Formular sistemas ou padrões de doutrina quanto à fé. Em termos de padrão de fé, o Supremo Concílio da nossa igreja não formulou, adotou o padrão já existente, que são os padrões de Westminster. E quanto aos seus padrões de governo, ele mesmo elaborou e promulgou a Constituição da Igreja, os princípios de liturgia, o Código de Disciplina e os manuais para reger o funcionamento de seus departamentos. O que o Supremo Concílio fez? O que o Supremo Concílio realizou quando fez isso? Apenas cumpriu aquilo que é competência sua de fazer. Tem prerrogativa para fazer e fez. A linha L, superintender por meio de secretarias especializadas do trabalho feminino, da mocidade, de educação religiosa, e aqui podemos inferir que a UCP já aparece. O artigo 106, não apenas mais de sociedades internas, mas a Constituição da Igreja irá falar a respeito daqueles que são nomeados ou eleitos para realizar o trabalho administrativo e também a superintendência dessas sociedades internas, dessas organizações domésticas da igreja, que são secretários gerais. No síndico do presbitério, secretários de causa. Lá no artigo 143 das disposições gerais, o Supremo Concílio organizará, eu quero elencar aqui, quero ler apenas a linha B, modelo de estatuto para os concílios, igrejas e sociedades internas. Artigo 145 e parágrafo único. São nulas de pleno direito quaisquer disposições que no todo ou em parte, implícito ou expressivamente, contrariem ou viram a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aí eu pergunto, irmãos, manual para sociedades internas é padrão de ordem? É padrão de ordem. Quaisquer coisas que impliquem em não cumprimento, em obediência parcial e principalmente em omissão da obediência disso,
é no último pleno direito. Esse artigo deve constar obrigatoriamente os estatutos dos concílios, das igrejas e todas as demais, das igrejas locais e de todas as demais organizações da Igreja Presbiteriana do Brasil, inclusive sociedades internas. E as sociedades internas também estão previstas nos regimentos internos do Supremo Concílio, dos sínodos, dos presbitérios e das igrejas locais. Irmãos, as sociedades internas, e somente elas, e nenhuma outra inovação é contemplada nos padrões de ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil. Apenas as sociedades internas, no que tange ao funcionamento do trabalho masculino e feminino, de adolescentes, de jovens e de crianças, somente as sociedades internas, somente essa estrutura é contemplada nos padrões de ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil. As sociedades internas refletem o sistema presbiteriano de governo, e a estrutura das sociedades internas espelha a estrutura dos concílios. Há um padrão estrutural onde o federativismo, elemento característico do presbiterianismo, é vivenciado e usufruído por toda a igreja, oficiais e membros em geral, homens e mulheres, do menor ao maior. Ademais, o próprio Supremo Concílio elaborou para as sociedades internas um livro de ordem para regular seus propósitos e o modo de funcionamento, e até 2014 era o Manual Unificado das Sociedades Internas. Agora está em vigência o Guia de Trabalho das Sociedades Internas, que foi discutido e produzido pela Comissão de Regularização das Sociedades Internas anterior e então aprovados pelo Supremo Concílio. As sociedades internas são a cara da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu espero ter conseguido mostrar pelo menos em parte isso nessa breve exposição. Não é apenas uma questão retórica, não é apenas a insistência, o discurso da manutenção de uma estrutura retrógrada, ultrapassada. Não é doutrinariamente fundamentado na eclesiologia. Sociedades internas estão perfeitamente contempladas, e a menos que o Supremo Concílio mude essa estrutura, essa é a estrutura que deve estar presente em todas as igrejas presbiterianas federadas à Igreja Presbiteriana do Brasil. Lutar pelo fortalecimento das sociedades internas, irmãos, estou plenamente convencido que não é uma questão de saudosismo, uma questão de preferência pessoal. Eu prefiro ministério, eu prefiro rede, eu prefiro A, eu prefiro B. Não é uma questão de preferência pessoal. Não é um mero apego à tradição, ainda que o argumento seja válido, mas ele por si só não é suficiente. Ah, deu certo há tanto tempo. Não é só isso. Não é apego à tradição. Ah, porque deu certo há tanto tempo, porque existe há tanto tempo. Não é só isso. É uma questão de identidade. É uma questão de identidade denominacional. É uma questão de identidade com o nosso padrão de ordem. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Em alguns lugares, doutrinariamente tão fragmentada, porque já aderiu ao pluralismo teológico, abandonando os seus padrões de fé, e tão fragmentada em alguns lugares, porque também tem abandonado os seus padrões de ordem. Leva o nome de presbiteriano e vivencia esse presbiteriano no máximo nas instâncias conciliares, no máximo nas instâncias conciliares. E infelizmente é possível ouvir aqui e acolá, não com pouca frequência: não gosto de presbitério, não gosto de concílio,
não gosto de conselho, vou porque sou obrigado. Ou será que foi só eu que ouvi isso na vida? Não, irmãos, é uma questão de identidade. Eu espero ter conseguido, pelo menos de maneira parca, ter conseguido demonstrar essa questão da necessidade do fortalecimento de nossas sociedades. E aqui eu apelo aos meus colegas pastores. Não há revitalização efetiva que não passe pelas bases. Não há revitalização efetiva que não passe pelas bases. A existência de uma comissão permanente do Supremo Conselho para trabalhar nisso é vital, é importantíssima. Mas essa comissão, por causa exatamente da nossa estrutura de governo, e o federalismo é exatamente isso, ele protege o ente federado, essa comissão jamais terá condições de ir lá na igreja local e definir e determinar o que precisa acontecer, o que deve acontecer. A comissão não tem poder para isso. O que a comissão tem como dever de ofício é trabalhar na revitalização por meio de reflexões como essa que fazemos aqui, para considerarmos não apenas de maneira pragmática, de maneira prática, a relevância das sociedades internas, mas para mostrar fundamentalmente, para mostrar a base estrutural de tudo isso dentro de nossos padrões de ordem, dentro de nossos padrões de governo. E aí então, de fato, tomarmos plena consciência e não fugirmos de maneira nenhuma, porque não há como fugir, de que sociedades internas da igreja sociedades internas são a cara da IPB. E são a cara da IPB não é só porque existe há 130 anos, mas é porque realmente reflete o sistema federalista, que é a característica do sistema presbiteriano. Aliás, Ana, só existe há 130 anos porque é relevante. Só existe, só perdurou, só sobrevive ao longo de 130 anos, porque de fato coaduna com aquilo que a igreja é. Eu apelo aos meus colegas pastores para que fortaleçam, para que apoiem as sociedades internas das suas igrejas. E não só, envidem esforços para fortalecer também as suas federações. Envidem esforços para fortalecer as federações, porque se houver uma federação forte, a promoção de uma confederação sinodal relevante será quase que automático. Será quase que automático, porque uma coisa vai puxando a outra. O nosso povo, os presbiterianos do Brasil, vivenciem o federalismo do sistema de governo da sua igreja. Eles possam vivenciar isso, irmãos, experimentar o que é de fato ser presbiteriano. E ser presbiteriano é pertencer a uma igreja local, mas não como um ente completamente separado, isolado, autônomo, mas um ente federado a um presbitério, a um sínodo, a um supremo conselho que jurisdiciona todas as igrejas presbiterianas espalhadas pelo nosso vasto território nacional, que comunga de um único padrão doutrinário e de um único padrão de governo. Vivenciemos esse federalismo, desfrutemos dessa grande bênção particular a nós presbiterianos e promovamos a glória de Deus por meio de Deus.